Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma videoaula. Hoje, quarta-feira, 5 de maio. Nós vamos trabalhar aqui as páginas 138 a 146 do livro de língua portuguesa. Já estamos aí na metade do capítulo 3 do livro. Lembrando que nós estamos trabalhando aí os gêneros, né? Poema contemporâneo e também rap. Agora nós vamos fazer aí o estudo de um rap, né? Aos olhos de uma criança, o menino e o mundo. Vimos anteriormente sobre os pronomes relativos, já fizemos as atividades, tá bom? E você tem que tirar foto dessa atividade e mandar no e-mail, tá bom? maxnayara@yahoo.com. Deve tirar foto e mandar. E qualquer dúvida, estou disponível para te atender no nosso plantão das 7 às 11, nos dias em que temos aula, né? Hoje, quarta-feira, estou disponível aí para atendê-los até às 11 horas da manhã. Vamos lá. Peguem o livro de vocês, acompanhem a correção das atividades, tá bom? E peço que tire foto da sua atividade antes de fazer a correção, certo? Antes de ter contato aí com o gabarito. Aprofundamento do gênero, agora nós vamos trabalhar aí o rap. Passei para vocês até um trabalho sobre o rap, você que ainda não fez, tem que fazer, tá bom? Vimos rapidamente sobre o poema contemporâneo sobre o rap, na videoaula de introdução aí do terceiro capítulo, falando sobre o gênero que vai ser trabalhado, e pedir para vocês fazerem a pesquisa sobre o rap para aumentarem o conhecimento de vocês a respeito, e durante aí essa segunda parte do capítulo 3, nós vamos encontrando aí informações a respeito do rap, desse gênero que é um gênero musical. Aqui, antes de começar com o texto propriamente dito, que nós vamos fazer a leitura, né, da música, vamos analisar esses dois blocos aqui. Antes de começar a ler, o rap que você lerá agora é parte da trilha sonora do longa-metragem O Menino e o Mundo, indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2016 e vencedor de prêmios como o Festival de Annecy e o Prêmio Brasileiro de Cinema. Nessa composição, o rapper Emicida relata a relação entre a infância e o caos dos grandes centros urbanos, temática bastante presente no hip hop, que ganha uma nova abordagem a partir da atmosfera lúdica do filme. Aproveite para ouvir Aos Olhos de uma Criança, de Emicida. No vídeo a seguir, com imagens do longa-metragem de Ale Abreu, aqui nesses links aqui. Você pode fazer a leitura aí com o leitor de QR Code e ter acesso. Quem poderia imaginar o mundo visto por uma criança? Emicida imaginou. Aproveite também para assistir ao filme O Menino e o Mundo. A relação entre o rap e o longa-metragem será bastante explorada nas questões propostas na seção Desvendando os Segredos do Texto. Próximo, box azul agora. Aprenda mais. Conhecendo as origens do rap. O rap é um gênero musical marcado pela conscientização social. Sua origem está ligada aos movimentos de resistência que atuam nas comunidades afrodescendentes e latinas dos Estados Unidos durante a década de 1970. O nome do estilo é popularmente interpretado como a combinação das palavras ritmo e poesia em português, mas também remete ao ritmo acelerado com que as letras das músicas são ditas pelos rappers, também chamados de MCs. Seus principais elementos são o flow, fluxo em português, que consiste na articulação das rimas de acordo com o beat, batida em português, a parte instrumental das composições. As principais técnicas exploradas no gênero são as desigualdades sociais, as principais temáticas, exploradas no gênero são as desigualdades sociais e as dificuldades cotidianas vivenciadas pelas minorias. Entre os grandes representantes do rap nacional,
Destacam-se Sabotagem, Racionais MCs, MV Bill, Emicida e Criolo. Então, o rap é um gênero aí de resistência, né, que trata aí dessas temáticas voltadas para as minorias e para problemas sociais, né, questões sociais, desigualdades sociais, dificuldades cotidianas. Agora vamos aqui para o nosso texto. Aos olhos de uma criança, o menino e o mundo. Você pode escutar aí a canção, tá bom? Mas nós vamos fazer a leitura aqui do texto. Menino, mundo, mundo, menino. Selva de pedra, menino microscópico. O peito gela onde o bem é utópico. É o novo utópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil para ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, La Plata ofusca. Fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca. Sono tipo slow blow, onde vou. Leio Volvo e até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sós, mas ninguém responde. Miséria soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias. Morre a esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, poste, aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, roupa, nós, aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, aos olhos de uma criança. Sente o pigarro, atento, alma, louça, morte, aos olhos de uma criança. É café, algodão, é terra, vento, o chão é certo. É direção afeta, é solidão, é nada, é nada. É certo, é coragem, é causa, é danação, é sonho, é ilusão. É mão na contramão, é mancada, é jeito, é o caminho. É nós, é eu sozinho. É feito, é desalinho, perfeito carinho, é cilada. É fome, é fé, é osome, é medo. É fúria, é ser da noite, é segredo. É choro de boca calada. Saudades de papai, quanto tempo faz, a esmo. Não é que esse mundo é grande mesmo? A melodia dela, do coração, tema. Não perdi seu retrato, tipo Adoniran em Iracema. São lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão, e os olhos enchem de água sem querer. Menino mundo, mundo menino. E aí nós temos algumas imagens, né? Tanto aqui antes quanto depois, tomando aí também ao filme, né? Vocabulário desconhecido. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Aí nós temos o tópico, La Plata, Slow Blow, pilhéria, karma, pigarro, desalinho. Utópico. O que é utópico? Que possui caráter de utopia, que está no âmbito do sonho, que é resultado da imaginação, quimérico ou fantasioso. La Plata, gíria que significa dinheiro. Slow blow, lento em português. Pilhéria, coisa que se diz com o intuito de ser engraçado, graça, piada. Karma, princípio que afirma estar o ser humano sujeito à causalidade moral, sendo que suas ações, boas e más, têm reações que a ele voltam, com a mesma forma e intensidade, nesta ou em uma outra vida. Pigarro, som causado pelo esforço de retirar o muco da garganta. Desalinho, desleixo, desmazelo, desarranjo. Se houver alguma outra palavra no texto que você também desconheça o sentido, você pode colocar aí tanto no livro quanto no seu caderno.
caderno tem mais espaço, tá bom? Mas busque sempre o dicionário ou a própria internet, né? Nós temos dicionários aí, o site, né, que se chama dicionário, que você coloca qualquer palavra lá, aparece conceitos, sinônimos, antônimos e tudo mais. Aprenda mais. Considerado uma das grandes revelações de sua geração, o rapper Emicida é conhecido pela versatilidade de seus trabalhos, transitando entre gêneros como a literatura, em seu livro de estreia intitulado Amoras, e seus trabalhos como compositor, em álbuns como Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui e Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Suas letras retratam memórias e vivências pessoais e coletivas da realidade nas comunidades carentes nacionais e os obstáculos diários enfrentados pelos contrastes sociais. E aqui nós temos, né, uma obra de Emicida. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Identifique na composição. A. Os tipos de rimas utilizadas. Nós vimos isso anteriormente, ali na primeira atividade que vocês fizeram, do capítulo 3. Após a abertura, né, do capítulo, aquelas páginas que são verdes, vocês tiveram contato ali com a estrutura, né, do poema, que também nós vamos utilizar isso, né, ali das rimas. Nós temos rimas ricas, pobres, raras e perfeitas. Aqui no caso, nós temos uma predominância de rimas perfeitas, que são aquelas em que a rima ocorre tanto com sons vocálicos quanto com sons consonantais, né? E aí nós temos tanto rimas ricas quanto pobres. As rimas ricas são aquelas que acontecem entre palavras de classes gramaticais diferentes. As pobres, aquelas em que a rima acontece com classes de palavras iguais, né? Como nas palavras microscópico, utópico e trópicos. Veja só, nós temos aqui as rimas acontecendo, a rima acontecendo com tanto com sons vocálicos quanto com sons consonantais. Isso é mais difícil, né? Por isso que é chamada de rima perfeita. E rima rica e pobre por conta da classe de palavras. Aí nós temos que analisar as classes de palavras, né? Microscópico é adjetivo, tópico também, mas trópico é substantivo. Aqui são exemplos, né? Você pode trazer outros exemplos ali da letra que você fez a leitura, tá? B, as divisões estruturais da letra. E agora já tem a ver com a estrutura, né? A música que nós fizemos a análise, ela possui um refrão, duas estrofes e uma ponte. A ponte é uma estrofe que se difere aí dos outros versos e do refrão, tá bom? É um conceito voltado aí para estrutura musical, né? Para letra de música, como o rap é, não? O rap é um gênero musical. 2. Estabeleça uma associação entre o título da música e a temática do filme. Nos foi apresentado ali brevemente os dois. E o livro também sugere ali que você assista, né, tanto o filme quanto o clipe aí da música, há os links ali que você pode fazer a leitura do QR Code. Então, o título, ele faz referência à perspectiva do personagem do filme diante do caos do mundo ao seu redor. Veja só o título aqui, aos olhos de uma criança, o menino e o mundo, é a partir da perspectiva dele aí acerca do mundo, do caos do mundo em que ele vive. Dessa forma, o rapper, o Emicida, sugere que a letra deva ser interpretada com entusiasmo semelhante ao de uma criança aí descobrindo o mundo. Terceira questão. Quanto às características estruturais do rap, podemos afirmar que a composição segue os parâmetros tradicionais desse gênero?
nós podemos dizer aí que esse texto que nós fizemos a leitura, essa letra musical, né, essa composição, como a questão aqui trata, ela segue os parâmetros tradicionais desse gênero. Vamos observar bem. Segue os parâmetros tradicionais do próprio gênero. Claro, com certeza, né? Sim, pois além de possuir a organização básica de uma letra de música, como o rap é, a proposta temática da composição segue a tradição de gênero do gênero musical hip hop. Quarta questão. A diferença entre a grandeza do mundo e a pequenez do menino é um recurso usado para reforçar o fascínio e espanto do personagem do filme diante de um mundo a que ele é apresentado no decorrer da história. Em quais trechos da música esse contraste se faz presente? Então veja só, a grandeza do mundo e a pequenez ali da criança, do menino, né? Então há alguns versos ali, algumas partes da letra que nós identificamos isso, né? Que vem justamente aí trabalhar com o filme, né? Então, grandeza do mundo e a pequenez do menino. Em quais trechos da música esse contraste se faz presente? Aí nós temos em versos, como selva de pedra, menino microscópico. Que é a selva de pedra? É a cidade, né? São os prédios, as construções. E o menino microscópico, porque ele é pequeno, né? A selva de pedra é imensa e o menino é pequeno, microscópico. Neste verso, por exemplo, é possível perceber a relação entre o menino e o mundo. O termo selva de pedra remete ao caos dos grandes centros urbanos, condição que entra em atrito com a natureza microscópica do menino. Então, grandes centros urbanos, o menino ali, a criança pequena. 5. Sobre as qualidades estruturais do gênero hip hop, atributos como o flow, fluxo em português, e o ritmo são importantes para construir composições marcantes. De que forma esses elementos se destacam na composição de Emicida? Então, colocando aí em prática aquilo que você pesquisou, né, sobre o rap, sobre o hip hop, e aquilo que você conhece, né? Com certeza vocês têm um contato maior aí com esse gênero, com essas músicas, né? De que forma esses elementos, né, como o flow, como o ritmo, né, que são importantes ali para a música, para a letra de música, eles se destacam na composição do Emicida, que nós fizemos a leitura. Aí aqui fala, né, de outros recursos, né? Outro recurso bastante utilizado é o uso da repetição a fim de causar um fluxo, o flow, né, de ideias mais conciso para enfatizar as ideias a serem transmitidas, como em é jeito, é o caminho, é nós, é eu sozinho, é feito, é desalinho, perfeito carinho, é cilada. Isso vai causando aí, né, vai gerando um fluxo de ideias. Sexta questão. Leia o verso a seguir. A vida nos trópicos não tá fácil para ninguém. A. A que se refere o termo nos trópicos? O termo se refere aos países cortados pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, notadamente nações da América e da África. Então, ali marca uma região, né, no mundo, porque nós temos os trópicos de Câncer e Capricórnio que marcam ali, né, uma parte ali do mundo, notadamente, como nós vimos aqui, nações da América e da África. Agora, pesquise, por que nos trópicos a vida não tá fácil para ninguém? Veja, é uma parte ali, né, do mundo. Nós temos parte da América e da África. Por que nos trópicos não tá fácil para ninguém? Porque nesses lugares, aí você vai ativar ali seus conhecimentos de geografia. Nesses lugares, né, há
o subdesenvolvimento, né? Então, não é fácil para ninguém. Né? Os países cortados pelos trópicos de Câncer e Capricórnio são marcados pelo subdesenvolvimento, classificação que considera, entre outros pontos, os baixos índices de desenvolvimento humano apresentado por essas nações. Então, veja, há baixos índices de desenvolvimento humano, né, ao subdesenvolvimento. Veja, abaixo, desenvolvimento. Aí, o que vai contrastar aí, né, com os países desenvolvidos, que são aqueles em que há mais riquezas, há menos pobreza. Agora, nos trópicos, não. Aí nós temos a presença do subdesenvolvimento. E o rap, ele não é um gênero, né, um gênero musical, assim como a poesia contemporânea, né, o poema contemporâneo, que vai tratar aí de questões sociais, questões aí da minoria ou das dificuldades, enfim. Então, por isso que nós temos que estar atentos aí a esse tipo de informação. 7ª questão. Observe os versos a seguir. Miséria soa como pilhéria. Para quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga para nós, para eles, férias. E nós vimos ali que pilhéria é piada, né? Nos termos destacados, há a predominância de uma figura de linguagem caracterizada pela oposição de ideias, né? Até já falei com vocês isso, quando nós trabalhamos poema, geralmente nós encontramos aí figuras de linguagem, por isso que é importante lembrar aí desse conteúdo. Ao reunir ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto, essa figura é bastante utilizada na literatura contemporânea, sobretudo com o objetivo de crítica social. Baseado nisso, responda as questões propostas. Então, se você já olha ali a questão da oposição de ideias e você se recorda das figuras de linguagem, você já provavelmente já vai saber qual é, né? Qual é essa figura de linguagem? É o paradoxo, pessoal. Paradoxo é a figura aí de linguagem que vai tratar aí da oposição de ideias e ela é utilizada aí para a crítica social. B. De que forma esse recurso contribui para a construção do sentido dos versos? É utilizado ali para contribuir na construção da crítica social, né? Como nós vimos. Mas como isso pode acontecer? Como isso acontece? Veja, quando nós trabalhamos a questões de contraste de ideias, né? Nós pensamos, por exemplo, no que nós vamos trabalhar aqui, rico e pobre, né? Então, há um contraste aí, né, muito grande entre a riqueza e a pobreza, né, o rico e o pobre. Então, eles utilizam isso para explorar e construir aí essa crítica. Tá? Ao utilizar a oposição de ideias de forma sequencial, o eu lírico enfatiza o contraste social entre pobres e ricos, explorando as diferenças de perspectiva a respeito do que pode ser considerado bom para uns e ruim para outros. Olha só o que ele diz aqui, né? A miséria soa como pilhéria. Para quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga para nós, para eles férias. Que para nós é pesado, para eles é de boa, férias, né? Para eles é piada. 8. Analise os versos. Sono tipo slow blow, onde vou. Leio Volvo e até esqueço quem sou. A presença da marca de uma empresa fabricante de veículos pode ser interpretada como um recurso usado para. Veja, nós temos aqui a presença de a marca, né, de uma fabricante de veículos e não são quaisquer veículos não, né? São veículos caros. Dentro de um texto que vai justamente trabalhar aí questão da desigualdade, né, da crítica, da reflexão.
criticar o excesso de propagandas presentes nos grandes centros urbanos. Transmitir uma propaganda a fim de conquistar compradores para a marca, pessoal, sabendo do objetivo do rap, né? Você acredita que possa ser essa B? Transmitir uma propaganda? C. Problematizar a falta de calçados nos grandes centros urbanos, de calçadas, né, perdão. Problematizar a falta de calçadas, citando uma marca de veículos. D. Questionar o estilo de vida luxuoso promovido pelas grandes corporações. Ou letra E. Explorar o contraste entre a velocidade dos humanos e dos automóveis. Letra A, né? Fazer uma crítica ao excesso de propagandas nos grandes centros urbanos. Letra A. Aqui no Aprenda Mais. Quem são os rappers brasileiros da nova geração? A cena contemporânea do rap nacional é composta por artistas que dialogam com as desigualdades combatidas pela geração atual, por meio de estilos que vão de ritmos lentos e melódicos a rimas rápidas e frenéticas. Temas universais e tradicionais da cultura do hip hop são adaptados aos contrastes sociais presentes na era da tecnologia. Dessa forma, ao entrarmos em contato com a música desses artistas, estamos também nos aprofundando nos principais conflitos sociais que refletem os interesses e as ideologias da nossa geração. Então é claro, né, que os rappers, né, da nossa geração, eles vão trabalhar aí, né, conflitos sociais que refletem os interesses e as ideologias da nossa geração, né? E nós estamos vivendo aí, né, na era da tecnologia, né? Agora, imaginem, nós estamos passando aí por um período desde o ano passado marcado pela educação à distância, né? As aulas remotas e tal. Então, com certeza, né? Foi um tema bastante trabalhado. E aquele que não tem um celular, não tem internet, não tem um computador, né? Ficou o quê? Ficou segregado, né? Então, são esses temas aí, né, que serão temáticos, né? Serão trabalhados. Temas trabalhados aí por esses rappers brasileiros. Aí aqui nós temos mais um QR Code, né? Conheça alguns representantes do rap contemporâneo nacional no link ao lado. Caso tenha interesse, basta escanear aí que ele vai te levar para essa página. 9. Agora, analise o trecho a seguir. Saudades de papai, quanto tempo faz, a esmo. Não é que esse mundo é grande mesmo? A melodia dela, do coração, tema. Não perdi seu retrato, tipo Adoniran em Iracema. E aqui nós temos a presença de intertextualidade, né? Ele cita aqui, né, uma outra obra, Iracema, né? Pesquise a referência presente no trecho destacado e indique a relação entre o conteúdo do rap de Emicida com a música de Adoniran Barbosa e Iracema, essa obra musical aí. Vamos lá, supondo que você já fez a pesquisa. Em sua composição, Iracema, Adoniran Barbosa canta: de lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Emicida, no entanto, demonstra o afeto pelos familiares ao afirmar que não perdeu o retrato de seu pai. Veja só, olhe o que o Adoniran diz na canção: eu perdi seu retrato. Mas o Emicida diz: não perdi seu retrato. No caso, né, do papai. 10ª questão. Assinale a alternativa em que há o uso do recurso estilístico da aliteração. Mais uma figura de linguagem, agora uma figura sonora. E nós já falamos sobre aliteração e sobre assonância em algumas atividades anteriores aí, né? Então vamos lá. A aliteração, ela é a repetição de sons. Nós percebemos isso ali do texto. E consiste na repetição aí
ou de sílabas ou de consoantes, né? Sons consonantais. Então, vamos lá. É café, algodão. É terra, vendo o chão, é certo. B. Gente, carro, vento, arma, roupa, poste. C. É fome, é fé, é os homens, é medo. D. Sente o pigarro, atento, alma, louça, morte. Letra E. É feito, é desalinho, perfeito, carinho, é cilada. Pessoal, veja que aqui na letra C nós temos a repetição, nós temos aí a repetição de sílabas e também repetição de sons consonantais, ó, é fome, é fé. Veja, é fome, é fé, é os homens, é medo, ó, fome, homem, medo. Então, a repetição aqui, ó, de sons consonantais e de sílabas. Aqui nós temos, na letra E, por exemplo, nós temos é feito, é desalinho, é perfeito, carinho. Nós temos rimas, tá bom? Mas a repetição de sons ali nós temos na letra C, tá bom? E nas outras aqui, nós temos palavras aí aleatórias, né? 11. É comum, no gênero hip hop, a presença de um vocabulário acessível a diferentes públicos. Identifique no texto versos em que há o uso da linguagem coloquial. Então, esse vocabulário acessível, né, que qualquer pessoa possa fazer a leitura e compreender, possa entender. Aí, você vai identificar o uso da linguagem coloquial. A linguagem coloquial é aquela oposta à linguagem formal, né? A linguagem coloquial é aquela que nós utilizamos no dia a dia, a presença de gírias, marcas de expressão, de oralidade, enfim. Então, aí você pode citar versos como é mão na contramão, é mancada. Veja, presença da linguagem informal, linguagem coloquial. É jeito, é o caminho, é nós, é eu sozinho. Veja, é nós. Presença da coloquialidade aqui, né? Mancadas, gírias, palavras aí que são utilizadas em contextos informais. E você pode citar esses versos, né? Quer dizer que há outros lá que você pode colocar também, tá? 12. Ao ouvir a música, você irá notar que alguns trechos são reproduzidos ao contrário, situação que também ocorre em falas de personagens no filme O Menino e o Mundo. Veja a relação aí da música com o filme. Como podemos relacionar a utilização desse efeito na música com seu uso original no longa-metragem? É necessário um conhecimento maior aí desse filme, né? Assim como nos trechos da música, na animação, os poucos diálogos presentes são ditos em português, ao contrário, para causar um efeito de confusão. Assim, podemos interpretar recurso como uma extensão do caos do mundo para o menino. Veja que marcante, né? Essa confusão aí, a extensão do caos do mundo para o menino. Incompreensível como palavras ouvidas do avesso. Então, veja, caos, confusão, incompreensão. Tudo isso marca aí esses gêneros contemporâneos, né, que vem fazer críticas, né, que vem trabalhar aí, vem romper com o tradicional, né, seguindo aí a ideia de que nós já vimos aí diversas vezes ao trabalharmos o poema contemporâneo. 13ª questão. Em entrevista sobre a parceria com o longa-metragem O Menino e o Mundo, Emicida afirma que procurou transmitir o impacto que a realidade causa entre a vida adulta e a infância. Ideia que pode ser resumida nos versos. Então vamos lá. O Emicida afirma que procurou transmitir o impacto que a realidade causa
entre a vida adulta e a infância. E nós podemos perceber isso daqui em quais versos? A. Saudades de papai, quanto tempo faz a esmo? B. A voz ecoa, sós, mas ninguém responde. C. O peito gela, onde o bem é utópico. Letra D. Morre a esperança e tudo isso aos olhos de uma criança. Ou letra E. Lembro-me da minha mãe, da minha mão na sua mão, e os olhos enchem de água sem querer. Veja, pessoal, ele busca aqui transmitir um impacto da realidade na criança. Olha o que ele diz ali nos versos da letra D. Morre a esperança. Tudo isso aos olhos de uma criança. Perceba, a criança, a esperança morre para a criança. É o impacto aí, né, que a criança tem, né, quando chega ali a vida adulta, né, e se causa essa confusão. A esperança é quebrada, ela morre aos olhos de uma criança. E nós temos aqui, então, a letra D, né, que vai representar aí muito bem esse impacto aí entre a realidade e a utopia, né? Utilizar a palavra lá que nós encontramos na letra da música, utopia, né? Quando somos crianças, né? Nós olhamos e sonhamos o mundo de uma forma. Quando vai chegando a vida adulta, né, a esperança vai morrendo, né? Nós vamos percebendo ali que a realidade, algumas vezes, ela não é tão utópica quanto nós imaginamos, né? Não é tão boa e tão justa como nós imaginamos. 14. Debata com seus colegas e seu professor a respeito dos contrastes sociais que a letra da música problematiza, citando versos como exemplos para seus argumentos. Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai construir aí, a partir da sua reflexão, e os versos que você escolher, né? Espera-se que o aluno desenvolva reflexões sobre a importância da crítica social no gênero rap, observando também as diferentes formas de articulação desse gênero quando combinado a outras mídias, como a trilha sonora de filmes. Então, aqui ele vem falar, né, sobre a importância da crítica social no gênero rap, né? Quando nós trabalhamos gêneros textuais, aqui no caso esse gênero musical, né, nós trabalhamos com as funções que esses gêneros possuem, né? O rap, ele vem aí com a função de promover uma crítica, né, fazer uma crítica, né, a função desse gênero textual, desse gênero musical, né? Então, nós temos que observar, né, e ter consciência da importância dessa crítica a respeito aí, né, do mundo, né, dos diversos problemas sociais, das desigualdades, das minorias. E aqui, né, o que aconteceu nessa junção dessa letra da música com o longa-metragem, com o filme, né, deu aí um resultado muito bom, né? Quando combinados em outras mídias, o que? O rap e o filme, né? Como a trilha sonora de filme, que fala da articulação, né? Desse gênero. Qual gênero? O rap com o filme. E aprenda mais. O longa-metragem O Menino e o Mundo concorreu ao Oscar de melhor filme de animação no ano de 2016. Em sua produção, foram usadas várias técnicas e recursos, como lápis de cor, o giz de cera, as pinturas e a colagem. Com essa variedade de estilos reunida, temos nessa animação uma construção semelhante à poesia contemporânea, uma dinâmica que dialoga com a força inventiva da pluralidade. Outro recurso experimental que chama bastante atenção é o fato de que as falas do filme são reproduzidas de modo invertido, dando um tom diferente às ações praticadas pelos personagens. Isso que foi até trabalhado aí em uma questão, na questão aqui 12, né? A questão do caos, da confusão.
E terminamos aqui a nossa videoaula, tá bom? Se possível, assista o filme, tá bom? O longa-metragem aí, fica como uma sugestão para vocês assistirem. Além de sugestão de leituras, né, o livro também, vez ou outra, traz sugestão de filmes, né? Então faça a leitura aí e busque, já que você conhece agora, né, a letra da música, já fizemos algumas atividades, algumas reflexões, busque ver o filme com esse olho crítico, né, que a letra da música já te incentiva a ter. Plantão de dúvidas acontece das 7 às 11, nos dias em que temos aulas. Segunda-feira é presencial. Segunda-feira é dia de fazer as atividades, né? Então, você faz atividades na segunda, tira foto, manda e no restante da semana assiste as videoaulas para fazer as correções, né? Essa é a dinâmica proposta. O e-mail para envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Aguardo as atividades de vocês e a participação de vocês nos plantões, tá bom? Estou disponível para atendê-los. Desejo que tenham um excelente restante de semana, um ótimo dia, bons estudos e até a próxima aula.